Bem-vindo a mais um episódio do Súmula 7Cast, um podcast que vai te mostrar os bastidores de todas as profissões jurídicas, vai te mostrar a conexão do direito com outras áreas do conhecimento, né, Milena? Vamos aqui também combater diversas informações jurídicas E não desinformações. verídicas e desinformações jurídicas e vamos também trazer aqui conceitos novos de pensamentos velhos para refletir, bem como é a Súmula 7 que a gente falou no primeiro episódio. Se você ainda não viu o primeiro episódio, está disponível tanto no YouTube como no Spotify, né, Milena? É isso aí, e assista também o segundo episódio, que teve um convidado maravilhoso nos ensinando qual o caminho para fazer um mestrado, um doutorado e um pós-doutorado. E publicar um livro. E publicar um livro, exatamente. Então, no dia de hoje, nós temos uma convidada maravilhosa, que eu admito, eu estava ansiosa, doutora, pela sua presença, a doutora Márcia Rochinhas, que foi presidente da subseção de Bagé, maravilhosa. Ela vai nos contar como é o seu dia a dia como advogada, como procuradora e como foi a sua experiência de ser representante de uma instituição que, para nós advogados, é extremamente importante. Então, doutora, seja muito bem-vinda na noite de hoje. É uma honra imensa para nós estarmos aqui na sua presença. Muito obrigado por aceitar o convite, doutora. Olha, que para mim é uma honra estar aqui com vocês, né? Boa noite. Boa noite àqueles que vão nos acompanhar aqui no Súmula 7 Podcast. Prazer imenso. Obrigada pelo convite, Milena, Felipe. Sempre, né, é um prazer estar na companhia de vocês. Me acompanharam aí nessa jornada de ordem, grandes parceiros. Digo que vocês são da subseção de Bagé, né? Sempre falei isso para vocês e aproveito para repetir aqui. Eu sempre digo que a subseção de Bagé também abriu mais as portas na sua figura. Porque eu, pelo menos, e sei que o Felipe também, fomos extremamente bem acolhidos, né? E fica aqui meu cumprimento para Débora, que ela tem que assistir também, que também nos acolheu. Vocês faziam a dupla perfeita naquela OAB, e eu realmente, para mim, a subseção de Bagé, com certeza, é uma subseção que está muito no meu coração. Exatamente, até porque quando a gente começou a advogar aqui, era o nosso segundo ano de advocacia da vida. E aí já fomos super muito bem acolhidos, sem nem nós nos conhecermos. Já fomos acolhidos como jovens advogados, independentemente de quem a gente era, de onde a gente vinha, e isso fez total diferença até pra gente conseguir se estabilizar em Bagé, né? E a subseção também é bem conhecida, pelo menos nos círculos do direito, como uma subseção que acolhe muito bem o jovem advogado, né? A senhora trabalhou bastante nisso, né? Olha, muito. Sempre entendemos que a jovem advocacia, ela é, né, com certeza, um futuro da advocacia, né? Então, precisamos sempre estar atento às demandas da jovem advocacia. Acolher o jovem advogado, mostrar o que é essa nossa profissão, poder ajudar um pouquinho nesse início, que não é fácil, e o viés da nossa gestão já vinha lá da época do Dr. Marcelo Marinho, né, quando eu fui vice-presidente da subseção, quando ele era nosso presidente, de abrir as portas para a jovem advocacia nesse viés de acolhimento, de mostrar o caminho, de estar na vida da jovem advocacia muito presente, trazendo cursos, palestras, auxiliando nas demandas do dia a dia. É bom essa união, né? Essa até proximidade, faço né? um registro ao Dr. Marcelo Marinho, porque o nosso segundo atendimento Ai, no meu presídio Deus, de tu vai contar Bagé... essa história. Vou aproveitar o gancho. Não. Foi no meio da pandemia. Então, o presídio não nos deixou nós dois subirmos para atender o cliente. E naquela época, o Felipe não atendia sem mim e eu não atendia sem o Felipe, né? E nós ainda não morávamos em Bagé. A gente veio de Dom Pedrito para atender em Bagé e tivemos esse entrave. O cliente estava esperando por nós dois e só poderia subir um. A Milena subiu e eu fiquei do lado de fora, no carro, e eu liguei pro Dr. Marcelo, porque era a única pessoa que eu sabia. É o presidente da OAB de Bagé, é a única coisa que eu sei. Eu liguei para ele, relatei a situação. Deu uns 15 minutos, a pessoa que estava no pórtico ali do presídio foi no carro me chamar e dizer que eu podia entrar. Até então eu não sabia o que tinha acontecido. Eu achei que a Milena tinha subido e resolvido a situação. E nesse intermédio, bateram na porta do parlatório e disseram assim: doutora, seu cliente, seu colega já tá subindo. A senhora pode aguardar que ele já vai entrar. E eu pensei, o Felipe deve ter resolvido lá embaixo.
Depois do atendimento, eu liguei novamente pro Dr. Marcelo para agradecer a atenção. Eu não sabia o que tinha acontecido, mas liguei, obrigado pela atenção, já resolvi aqui, conseguimos atender. Ele falou, eu liguei pro delegado regional da SUSEP e falei que tinha 2 advogados aqui na minha subseção que não podiam atender e pedi que ele resolvesse. E resolveu. E não deu 5 minutos de resolução, tava tudo. Mas isso é o que se espera realmente de quem está na presidência, né, da OAB. Eu digo que eu sempre falei, quando me perguntam assim, como é que foi ser presidente? As pessoas dizem, o que mais fazia? O que tinha mais no dia a dia? Sem dúvida alguma, era a defesa das prerrogativas dos colegas e atendimento aos colegas. Claro que isso não aparece porque nem pode. Sim. A grande parte do trabalho de um dirigente de ordem é esse auxílio de forma sigilosa. Uma rede de apoio, literalmente, uma rede né? de apoio, literalmente, uma rede de apoio. E é o que mais a gente faz enquanto presidente. É o suporte. Porque é o que é necessário. A ordem tem vários viés de trabalho. Mas, para mim, enquanto presidente, nada tem mais... tudo tem importância, mas a maior importância, digamos assim... Maior peso. É estar ali para que o colega possa exercer a advocacia de forma plena. Até porque isso reflete no exercício da cidadania dos nossos clientes, né? É o fundamental dentro da advocacia, né? É o fundamental. Sempre digo que o advogado é a voz do cliente. É a defesa do cliente em juízo. Como é que nós vamos ter uma advocacia plena se aquele advogado não consegue exercê-la? De forma plena. Impossível. Então, o trabalho de ordem, ele sempre tem que girar nesse sentido. Do suporte, e é diário. E digo para vocês que não tem hora. Qualquer momento. É a qualquer momento, né? E tem que ter disposição. E tem que ter disposição e disponibilidade. E amor, né? Convimos que há muito amor à causa, né? Não é tão porque o que muita gente que não é da advocacia talvez não saiba que é uma atividade totalmente voluntária. Os representantes, os dirigentes, os diretores de comissão não recebem nada para exercer esse cargo. Nada. Na verdade, a gente tem bastante despesa, viu, Felipe? Verdade. Isso é verdade. E deixa também de advogar muito. O escritório fica em segundo plano, família, como eu sempre digo, né? Tu acaba te entregando ali a OAB de corpo e alma, né? E não é da boca para fora, isso é real. É verdade. E um pouco mais do início, vamos falar mais sobre a OAB, mas vamos começar lá do início. Porque qual é o nosso objetivo aqui, doutora? É fazer episódios onde os alunos, até estudantes do ensino médio, jovens advogados, possam ver, ouvir e daqui a pouco se ver na história de quem já conquistou, de certa forma, sucesso na profissão que tem, né? A senhora hoje é advogada, previdenciária e trabalhista como base principal, correto? Isso. Mas nem sempre foi assim, né? Como é que foi lá o início, o vestibular? Por que direito? Olha, Felipe, é uma história tão longa, sabe? Porque, assim, vim de família de agricultores. E perdi minha mãe muito cedo, com 9 anos. E minhas irmãs sempre já eram mais velhas, já tinham um caminho delas, assim. A minha irmã mais nova, quando eu nasci, tinha 12 anos. Mas que grande diferença. Então, é uma diferença de idade bem grande. E eu sabia que eu não queria parar de estudar. O primeiro ponto era eu queria estudar. Nem todos os meus irmãos tiveram a oportunidade do estudo. Mas eu tinha uma irmã que era mais velha, que era professora. E uma das minhas irmãs, que é a Mara Rochinhas, que também é advogada, estava entrando na faculdade de Direito quando eu comecei a pensar no que eu gostaria de fazer. Então, eu terminei o ensino médio e eu disse para o meu pai, olha, eu não quero ficar aqui na zona rural, eu preciso estudar. E ele disse, pois é, mas como? Aquela coisa, era só nós dois. Eu acho que ele se sentiu assim, eu vou perder a minha filha, que é a minha companheira, né? Tá sempre do meu lado. Sempre do meu lado. Isso eu ainda não sei, mas eu sei o que eu quero, né? Que é
seguir os estudos. E a Mara já estava na faculdade de Direito. Aí, quando eu terminei o ensino médio. E eu disse para ela, eu gostaria de fazer também. Né? Porque ela me contava as coisas e eu... Foi se encantando. Fui me encantando, né? Pelo que ela me dizia. E acho que mais motivada por querer seguir estudando, e aquilo me motivou bastante. Essa motivação do que ela falava era o que tu tinha de conhecimento do direito. Exato. Não sabia, sem ser pelas palavras dela, não conhecia a área jurídica. Não, nada. E ela me falava tudo que os professores falavam, me dizia, eu achava aquilo super interessante. Mas ela dizia assim, quem sabe um concurso, né? Olha, tem tanta coisa interessante. Lá vamos nós pro concurso. Né? É muito legal, eu vi um professor meu, que é isso? E naquela época eu queria alguma coisa. E aí queria descobrir, o mundo foi consegui um emprego, vim pra cidade, fiz o vestibular, fui pro direito e iniciei assim meio que, né, vamos ver no que vai dar. Nunca teve encanto pela área criminal, por exemplo, porque às vezes as pessoas se apaixonam, desde o início. Não tive por nenhuma. À medida que tu vai fazendo, não sei se isso aconteceu com vocês também, mas acho que acontece com a maioria dos estudantes. Cada passo que tu dá, tu te apaixona. Sim, aí tu vai mudando de ideia. Né? Vai conhecendo e vai se apaixonando. Eu adorei isso aqui. Contratos, né, e tudo mais. Tive um professor maravilhoso de família e sucessões. Me apaixonei por aquele. Professor Cláudio Vargas, meu professor. Nossa, famoso ele como professor, né? Sim. Tu te apaixona pelo direito penal. Então, tu vai pensando no que tu vai seguir. Mas, o que me fez, ainda durante o curso, optar pela área trabalhista e previdenciária, é que nada nesse mundo é por acaso. Eu sempre quis estagiar no INSS. Porque era o melhor estágio que nós tínhamos na época. Tanto em remuneração, tanto como em conhecimento. Tá. Muito prático. E eu sempre entrava em contato. Curiosa, né? Naturalmente vaga, curiosa. Se tinha vaga. E um dia a vaga abriu e ela me chamou, né? responsável pelos estágios, e disse: de tanto tu pedir, desta vez tu vai, porque eu não aguento mais tu me pedir essa vaga. Perseverança. É verdade. E eu fui. Sabe pra quem quer desistir, às vezes, na primeira vez, né? Às vezes tenta, não consegue. E fui. E me apaixonei pelo direito previdenciário. E lá, no INSS, tinha um colega advogado, que era também servidor, e que me convidou, quando estava acabando meu estágio, para ir para o escritório dele. Não, e aí é um ponto importante o estágio, né? Que às vezes a pessoa pensa que é só um período para passar, para aprender um pouco, mas ali pode estar exatamente o futuro da pessoa. E às vezes também o estudante se apega muito, talvez por necessidade, mas no valor que vai receber pelo estágio, mas às vezes estar lá pode construir uma relação, um networking que não vai ter preço no futuro. Né? E foi exatamente o que aconteceu. Coincidência ou não, as minhas vagas de estágio todas foram sempre para os processos criminais. Delegacia, defensoria, eu só fazia processo crime. Depois com o juiz também. Oi? Por que não foi para MP? Eu acho que eu nunca poderia estar lá. Eu acho que é destino. Nunca poderia estar lá, não adianta. E isso aconteceu comigo com relação a desistir dos concursos, de pensar em concursos públicos e ir para a advocacia. Porque, na verdade, acaba te apaixonando por aquela área e trabalhando num escritório que vive aquilo do trabalhista e do previdenciário, e tu vê o quanto tu te identifica com aquilo ali. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Às vezes é difícil explicar, né? Porque é um sentimento, na verdade, né? Do tipo assim, eu não me imagino fazendo outra coisa que não aquilo ali. Aquilo faz sentido no nosso coração, literalmente, né? Sim, porque tanto a área previdenciária quanto a trabalhista tem muita vulnerabilidade social. Principalmente o previdenciário. E eu sempre recebi, digamos, mais do que honorários, eu sempre falo isso. Porque os honorários são necessários porque tu vive dos honorários. Mas o reconhecimento do cliente, previdenciário, trabalhista, ele é diferente. Eu acho que é o que vocês também vivenciam na área de vocês. Que é além do direito. Não é apenas valores.
É muito mais do que isso. A gente luta por outras coisas. E às vezes, muitas vezes, a luta do advogado, acredito que previdenciário, até porque me lembro basicamente do BPC, algumas situações de mais vulnerabilidade, é que a gente luta por dignidade, né? Às vezes o mínimo da dignidade daquelas pessoas que estão ali. Que todo mundo negou, ninguém viu. É exatamente E aí isso. é literalmente a última esperança, assim. E eu lembro até agora, falando nisso, um dia que nós estávamos lá no tribunal e que eu saí da sessão de julgamento, que graças a Deus tinha dado certo, que a gente tinha buscado, assim, mas aquilo era importante pra mim. Eu saí chorando da sessão. E o Felipe tava, te lembra? E aí... Lembro. Lembro. Porque quando eu saí da tribuna, assim, a desembargadora que tava mais perto de mim me olhou e disse assim, parabéns pelo trabalho de vocês. E aquele caso era importante. Porque meu coração tava ali. E eu saí chorando do tribunal, porque eu pensei, bom, isso nunca nenhum dinheiro no mundo, nenhum contrato vai conseguir pagar a sensação que eu tive naquele dia de alegria, assim, ó. E tanto que isso já faz um tempo, e eu sempre vou lembrar desse dia. Uhum. Isso eu acho que move Nos tira da cama de manhã cedo. Exatamente. O fazer diferente. O lutar por aquele direito que veio para nós por algum motivo. Por que o cliente X procura a Márcia, não procura a Milena, não procura o Felipe? Eu sempre penso nisso, sabe? Por que veio para mim? Porque eu preciso resolver o problema dele de alguma maneira que talvez seja meu. Essa solução, verdade. né? Esse caminho da solução. Então, a advocacia é muito mais... E quem não enxerga esse viés, eu acho que está perdendo algo muito especial. Que te torna diferente dos demais. Isso é verdade. Concordo muito. Até porque, às vezes, o cliente tá pulando de advogado para advogado, parou em ti e ali ficou. Porque ele viu algo em ti que fez, é aqui o meu lugar, que eu vou... Assim como tem outros que vão pulando de advogado para advogado, passa por ti e pula também. E vai parar com outro colega, faz parte. Mas tu tem que enxergar, pelo menos, a Millennial a gente entende isso, tu tem que enxergar que tu tem que ter um diferencial e investir nele. Vai ter clientes que vão se identificar e vão querer ficar contigo, vai ter clientes que não, faz parte, é do jogo. Só não pode desistir, querer mudar porque um cliente ou outro não quis ficar ali com aquele teu diferencial. E às vezes também a gente mistura muito, eu acho, a gente no sentido de classe, né? O ego, me trocou por outra pessoa. Mas a pessoa tem que achar algo que toque o coração dela também, assim como o teu. Tem casos que realmente o teu coração ele é tocado de uma maneira diferente. E são esses matches que dá que fazem com que o teu trabalho seja diferenciado. Né? E a gente sempre busca. Às vezes, muitas pessoas, estudantes, assim, até porque nós somos mais jovens, assim, nessa área, estamos caminhando, muitos estudantes perguntam pra gente, principalmente sobre honorários. Como cobrar honorários, como saber. E eu sei que eu e o Felipe, a gente, no início, tinha uma dificuldade extrema. Hoje em dia, com certeza, as coisas vão facilitando, mas uma dificuldade extrema de cobrar, porque às vezes tu só queria... A gente pagava para trabalhar. E a gente só queria ajudar, na verdade, a pessoa. E eu acho que isso é uma visão importante, até para os estudantes, principalmente, que o dinheiro ele vai ser uma consequência do teu trabalho bem feito. Só que, tipo, se tu visar ele desde o início, tu vai ter um problema logo ali, porque isso não te move, a não ser que tu seja uma pessoa que tenha um tipo de pensamento extremamente diferente, mas isso não te move pra te acordar todos os dias. E às vezes ter prejuízo, e às vezes ter que correr muito atrás por algo que pode parecer pequeno. Então, isso não vai te mover, o dinheiro não vai, mas o sentimento ali de fazer a diferença na vida de alguém é uma possibilidade. A advocacia é isso, né? E aí, doutora... Essa decisão, por causa desse estágio, ainda foi durante a faculdade? Foi. No início, no meio, no fim? Que parte da faculdade tu já estava nesse... Eu já estava... Quando virou a chave, eu já estava no nono. No final. No final. Uhum. E aí concluiu e já sabia que era isso. Concluí e permaneci no mesmo escritório. Já sabendo quais eram as duas áreas que eu queria. Que paz, né? Isso aí era uma paz, né? Facilita. Uma paz em termos, né? Me lembro que quando eu me formei, já fazem mais de 20 anos, nós tínhamos um exame de ordem ao ano. E eu me formei na turma de agosto. Mas, meu Deus. Já tinha passado o exame de ordem. Então, eu só consegui fazer... em agosto do outro ano, porque tinha que ter o certificado de conclusão de curso. Não tinha a facilidade que é hoje em dia de fazer antes, no nono, não. Não tinha. Foi um dos primeiros exames de ordem. Então...
As fases ainda eram as mesmas, assim? Sim. Tipo, era? Parecido. Uhum. Mas o que acontece? Eu fiquei 1 ano sendo estagiária formada. Formada. Bacharel. Eu tinha minha carteira de estagiário, né, que eu tinha feito, mas eu não tinha como advogar ainda sozinha. Então, né, tu fica ali. Na dependência. Na dependência de alguém por mais 1 ano após a formatura. Mas isso também traz muita experiência, né? E eu acho que, assim, eu sempre falo que tudo vai se encaixando na vida da gente da maneira que tem que ser. Sim, com Hoje, certeza. como é que eu vou dizer para vocês? Acredito, não defendo demais, assim, tudo é energia. Não, a gente tem que acordar, como vocês disseram, da cama, pôr o pé no chão e ir, né? A gente faz o caminho, tem que enfrentar o teu leão do dia. Não são flores, isso não quer dizer flores. Mas eu acredito muito naquelas portas que se abrem para ti, tu tem que saber identificar. Eu acredito muito nisso. Então... Estamos todos no mesmo time. Sim. Acredito que a porta que eu tanto queria, que foi o INSS, meu estágio, ela abriu, eu entrei e as outras foram consequências. Sendo consequência do que eu queria para mim depois daquilo ali. Encontrar o colega que me abriu as portas do escritório dele dentro do INSS, né? Ter abraçado o direito previdenciário e o trabalhista nesse escritório e ter me aperfeiçoado ali. Eu acho que todo estudante assim que sai um pouco ele precisa ter um suporte no início, né? Ou vocês que se uniram, né, para começarem junto. Não é fácil começar sozinho. Não é mesmo. Né? Tu te formar hoje, amanhã tu abrir o teu escritório e começar sozinho é mais difícil do que tu ter uma pessoa com mais experiência, com clientes e que te convida para trabalhar junto. E o Felipe ainda foi um passo além no sentido de que ele tinha um emprego, né? Já eu trabalhava na prefeitura de Aceguá também, e ele tinha um emprego em um escritório. E às vezes quando o caminho é esse, né? Porque a gente resolveu, não, vamos trabalhar junto. Eu chutei o balde, demissão. Pediu demissão, eu saí da prefeitura, vamos trabalhar junto, vamos. Eu acho que deu 2 semanas a gente conseguiu um cliente que até hoje é nosso cliente. Já... Aí parece que realmente é aqueles pontos que vão se encaixando, né? E aproveitar, né? Porque, pelo jeito, tu foi extremamente eficiente no teu propósito ali, porque não adianta também só querer estar no lugar certo e não estar preparado para essa oportunidade, né? O Cortella fala bastante disso, a sorte segue a coragem. Às vezes, tu tem a sorte de ter a oportunidade, mas tu não tá preparado para aquela oportunidade. Então, daqui a pouco, tu deu a sorte de conseguir um estágio no escritório desse colega. Só que se tu não desse conta do recado, tu não teria se mantido lá. E aí, o que a Márcia fez para conseguir dar conta enquanto estava lá? Já tinha um preparo? Ou, pelo menos, a partir dali, não dormiu mais e começou a se preparar como se não houvesse amanhã? Olha, eu acho que todos nós temos algumas qualidades ou algumas formas de agir que te identificam perante os outros, assim. Eu sempre fui muito responsável. Eu sou capricorniana, né, gente? Eu sou chata. Nossos convidados gostam de signos, né? Eu sou chata, assim. Eu sou aquela capricorniana que, assim, é o trabalho. Trabalho. Eu vivo 24 horas no trabalho. É difícil, né? Falar isso aqui, assim, mas quem me conhece sabe. Que é de fato. Que de fato é isso. Se eu tenho um compromisso com um determinado processo, eu faço de tudo para que ele seja o melhor. Não existe para mim ação ganha, ação perdida, ação difícil, ação fácil. É a melhor forma de tu perder um processo, é tu julgar que ele é fácil e que ele está ganho. É de fato. Então, eu sempre fui, eu não digo competente, porque eu acho que competente é outra questão, mas eu sempre fui dedicada a cada caso. De analisar, de ver entre linhas, de buscar, sempre achar o melhor momento, a melhor prova. Sempre pensei dessa maneira. E às vezes que eu não pensei dessa maneira, não saiu como era esperado. Então isso vai moldando o teu dia a dia. Olha, Viola, isso aqui passou. Não era para ter passado, eu era para ter feito como eu sempre faço. E isso dói, né? Quando isso tu dói. olha. Isso dói. E isso dói. Caleja, tu já fica... como é que eu não vi?
É isso. Então, acaba que tu vai moldando a tua trajetória por tudo aquilo que tu vai passando e que tu vê qual é o caminho que tu tem a seguir. Isso é assim, é desta forma. A gente não pode meio que sair muito do trilho, né? Uhum. Eu sempre digo que a gente, como se fosse um trem, tu tem o trilho que tu Sim. tem que seguir ali. E acho, assim, ó, já que a gente está falando no que faz tu seguir, assim, muitos anos pelo trilho da advocacia, né? De tu ir com esse viés, de manter o foco no que tu quer para o teu futuro, é honestidade. Vocês falaram ali em honorários, né? Acho que o que mantém um advogado, uma advogada, muitos anos nesse conceito, assim, de ter clientes e de ser reconhecido por um trabalho, tu ser honesto com o cliente, não só economicamente, mas também com os riscos, uma boa orientação jurídica do que pode e que não pode. Eu tenho certeza que muitas vezes vocês também já disseram para algum cliente, não vamos ir por esse lado, porque esse lado não vai nos levar a nada. Já recusei muito cliente, que gostaria que fizesse de uma maneira que eu sei que não seria a correta. E acho que esse modo de respeitar os princípios éticos, ou os nossos próprios limites, é o que diferencia. Com certeza. Porque hoje, eu acho que nós somos 1.300 advogados inscritos em Bagé. Uau. Todos são diferentes. Já tem 2 aqui que nem são inscritos já em Bagé e estão aqui. Então, imagina assim, a concorrência é enorme. Eu digo isso para dizer o quanto nós temos na advocacia uma concorrência grande, né? Então, quem se destaca? Aquele que consegue entregar um bom trabalho ao cliente, mas de uma forma que o cliente entenda o que está acontecendo, se sinta representado, e nem sempre tudo vai sair como esperado. Por exemplo, uma reclamatória trabalhista com 10 pedidos, qual é a probabilidade de que 1 ou 2 não tenha êxito? É grande. Sim. Uma empresa, eu atuo muito para empresas, né, reclamadas. Qual é a probabilidade de que em algum desses pedidos haja sucumbência e o reclamante tenha êxito? Também é grande. E essa questão de deixar bem claro, desde o início da contratação, os pontos positivos e o que a gente pode ir ou não, é essencial. Porque senão o cliente se sente, depois, ao final da ação, assim, eu não entendi nada do que aconteceu aqui. E às vezes até isso eu pelo menos vejo e acredito que também que todo o processo tem um sentimento, né? O cliente pode se sentir traído, pode se sentir magoado, simplesmente por falta de clareza. E quando tá no início, isso é uma coisa que a gente sempre conversa, né, Felipe? Quando a pessoa tá no início, muitas oportunidades, entre aspas, erradas podem aparecer. E tu manter o teu limite quando o teu aluguel tá na porta, quando as contas estão na porta, esse é o momento de tu mostrar que tu é advogado de fato. De que tu tem a tua firmeza, que tu tem os teus pontos e que tu vai lutar por aquilo ali que tu acha certo. Porque o advogado tem que ter a sua linha para poder se dizer advogado, né? E até na esteira do que a Milena tá falando, puxando o gancho da honestidade, olha, se não for a mais perguntada, uma das principais perguntas que estudantes nos fazem é perigoso advogar na área criminal? Se tu for honesto e ético, não. Só que tu tem que ser honesto. 100% honesto. E muito claro. Muito claro. Transparente. Por isso que desde o início dos primórdios a gente, não sei se por instinto, porque não nos ensinaram na faculdade, nem nos cursos iniciais que a gente fez, Nos cursos iniciais só nos ensinaram a bater boca. É uma coisa totalmente que eu até falei em algum episódio, né, pra tomar cuidado com os cursos que a gente compra na internet. Tivemos problemas com cursos que a gente comprou na internet. Mas tu ter 100% de clareza. Teu processo é esse, a chance de absolvição é muito baixa, porque tem essa prova, mas a gente vai lutar por ti até o final. Mas também não vamos alegar XYZ para tentar uma absolvição a qualquer custo, porque aí é antiético, aí vai contra os princípios, enfim. Mas sempre deixar claro, pautado na honestidade, na ética. Honestidade com o cliente e ética na nossa atuação. E tem gente que fica e tem gente que vai. E aí já faz o filtro, né? Eu acho que a advocacia, quando a gente recebe um cliente no escritório, já começa ali o filtro, né? Porque eu sempre oriento, e a jovem advocacia, eu sempre falei isso nas entregas de credenciais, na ordem,
Primeira coisa é um contrato de honorários. Valorizem todos esses anos de estudo, todos esses cursinhos, até os que não valem a pena. Até os que não valem. Te Foram os ensinaram mais- alguma coisa, Foram né? os mais caros. Foram os mais É porque caros. eles são sempre bons em são. vender curso. Sempre são. Sempre são. Porque o cliente precisa saber desde o início tudo. Todos os poréns. Principalmente a questão do quanto ele vai ter de despesas, né? E eu sempre falo que o valorizar o nosso trabalho faz com que o próprio cliente nos valorize. Com certeza. Que ele entenda que se recebe aquele valor pelo nosso trabalho e aquilo ali é uma forma de, desde cedo, desde quando ele ingressa no nosso escritório, nós mostrarmos o que nós vamos fazer por ele. Os honorários são esses, eu vou agir dessa maneira, a nossa defesa é aqui, olha, vamos por este caminho. Delimitar quem fica é porque entendeu que ali é o lugar onde ele vai ter os direitos dele defendidos de uma determinada maneira. Quem não fica é porque quer outra coisa. E se a gente não tem para oferecer, não dá para mudar o nosso jeito de trabalhar por um cliente. Até porque, perante o juízo, a gente também tem uma figura, uma imagem a zelar de técnica, de ética, e isso reflete no bem-estar de todos os clientes. Então, não é por um que, né, isso vai acontecer e vai mudar. Exatamente. E no dia a dia, tanto da advocacia trabalhista quanto da advocacia previdenciária, para quem estiver ouvindo ou vendo, o que trabalha o advogado trabalhista e previdenciário? O que ele defende? Para a pessoa saber, eu gostei dessa área, então eu vou nela, porque agora eu sei o que faz. O direito previdenciário, né, ele pode ser de regime geral, como o INSS, né, que a gente sempre fala, e tem os regimes próprios, né? Que são bem complexos, Que são bem né? complexos. Eu não... Assim, existem advogados que conseguem atuar em todos os regimes, né? Eu sempre optei, porque fiz estágio no INSS, né, vivenciei muito mais o regime geral, trabalhar nessas questões. Aí são as questões de benefícios assistenciais, aposentadorias, pensões, né, recursos de benefícios, mas são essas... a maior parte... E essa atuação começa antes do judicial, né? Lá no INSS mesmo. Preferencialmente, né? Preferencialmente. Porque às vezes a pessoa resolve fazer sozinho, pelo menos eu escuto, né? Tipo assim, não, eu posso fazer sozinho ali, tá tudo bem. Geralmente é quando começam os problemas do segurado. E aí gera o processo. Porque eles sempre têm essa visão, e acontece muito, de ser um advogado procurado e de... Olha, mas o meu vizinho disse que não precisava de advogado para requerer o benefício no INSS. Porque ele conseguiu sozinho. Porque ele conseguiu sozinho. Né? Ou o meu vizinho tinha o mesmo tempo que eu e a mesma idade que eu, por que ele consegue o benefício e eu não? Porque nunca uma vida laboral de um é idêntica à do outro. Não tem como ser, né? Exceto se os dois entraram na mesma empresa e seguiram juntos. Toda a vida toda juntos. A vida. É raro, mas até pode acontecer. Então, eu sempre falo que um processo administrativo bem feito, ele é a grande chance do êxito de uma aposentadoria, de uma pensão. Começa desde o início. E hoje está muito em alta também a advocacia para buscar lá na frente os seus direitos, mas desde o início, né? Porque se organizar a vida do teu cliente, quando ele estiver próximo de uma aposentadoria, ele com certeza vai ter a documentação necessária para tanto. 2 anos antes de tu completar a idade, te preocupar com os teus vínculos, né? No cadastro do INSS, eles estão regulares, às vezes é pouco tempo. Então, 2 anos é pouco tempo. É pouco tempo, porque às vezes a pessoa precisa organizar uma série de documentação para regularizar aquele CNIS, né, que é o Cadastro Nacional do INSS, de Informações Sociais, e ele fica, né, esperando para chegar mais perto, depois eu vejo. Às vezes demanda documento de empresas já extintas. É uma série de questões que bem antes... Eu também não sabia que tinha. Que bem antes já dá pra gente... Hoje tem o planejamento previdenciário, está muito em moda. Eu já ia falar, por analogia com o planejamento sucessório. Desde muito cedo tu vai organizando os bens para divisão futura. O planejamento previdenciário, desde cedo tu vai organizando as tuas contribuições
para que no futuro tu tenha uma melhor aposentadoria, digamos assim, ou tu chegue na idade e consiga te aposentar. Até agora eu me lembrei, eu tinha uma colega na prefeitura que ela era assessora jurídica e ela fazia parte previdenciária. E uma vez deixaram para ela uma pasta. Mas uma senhora pasta. Junto com um monte de envelope, anotar que era o que ela tinha que analisar para aposentadoria daquela. Agora me veio essa memória, imagina. Organizar tudo aquilo ali, cada detalhe, cada tempo. E acredito que dependendo da atividade também isso vai mudar. E aí, meu Deus. É por isso que é importante sempre prever, né? O que pode vir a acontecer lá na frente. E não tem como sem a presença de um advogado. Não há essa possibilidade. Pela análise dos requisitos. E na esfera trabalhista, né? Geralmente se decide ou ser advogado de empregado ou de empregador. É difícil quem consiga fazer ambos. Muito difícil. Até, por exemplo, Dom Pedrito, que é uma cidade pequena, se tu resolve trabalhar para empregador, vai ser muito difícil tu conseguir trabalhar para um empregado, porque o empregado provavelmente vai ser empregado de algum dos empregadores que tu já trabalha. Não sei se acontece em Bagé. Não, até não acontece tanto quanto... Eu acho que Dom Pedrito tem essa peculiaridade de ser mais agro, né? Então, realmente, aí é um pouquinho mais difícil do que aqui. Nós temos advogados, eu faço empregado e empregador, mas o meu viés sempre foi, desde o início, mais empregador. Acho que é como a gente estava falando aqui, né? Tudo vai te encaminhando para outro lado e acaba indo assim. Só para ficar claro para quem está nos ouvindo, talvez ainda não tenha um conhecimento jurídico, empregador é a empresa que contrata. Exatamente. Empregado é o funcionário. É o funcionário, CLT. Exato. E o que acontece, assim? São demandas de todos os direitos, né? Que podem vir a ser reivindicados na esfera trabalhista, né? Daquele trabalhador seletista. Acho que a grande maioria dos pedidos tem a ver com os mais básicos, né? Diferenças de salário, rescisões, horas extras, que são aqueles direitos que as pessoas mais procuram. Um trabalho em insalubridade. Seria mais ou menos isso, na esfera trabalhista, que eu vejo hoje nas demandas. Na maioria das demandas. A maioria, sim. E na trabalhista tem também esse trabalho preventivo, de um advogado prestar consultoria para a empresa, para ela já saber exatamente o que fazer para caso venha demitir onde está errando, onde está acertando. Muito. Nas empresas, com certeza, eu acho que é extremamente necessário. Vejo isso nas empresas maiores, empresas maiores que têm esse preventivo trabalhista na organização, né, de tudo. Eu sempre digo que um setor de recursos humanos que tem esse viés de analisar os contratos, de ter gerentes empenhados em observar o dia a dia daquele colaborador, previne muito litígio. Porque as leis, elas estão postas, né? Todo mundo deveria ter conhecimento. Até porque ninguém pode acusar o desconhecimento da lei. Muito menos um empregador que sabe, por exemplo, contratar uma pessoa e não anotar a carteira de trabalho dela. É óbvio que isso vai gerar uma demanda futura. Então, não existe como tu defender um empregador no sentido de que, olha, a pessoa trabalhou para mim todos os dias da semana, recebia salário, mas eu não assinei a carteira de trabalho dessa pessoa. Descumpriu a legislação. O que vai ali acontecer, né? Uma condenação é bem provável. Então, o papel do advogado, nesse caso, seria buscar um acordo? Buscar um acordo, orientar no sentido de, olha, vamos tentar minimizar aqui o teu possível prejuízo. E até é importante que, às vezes, a pessoa, como empresa, não quer fazer isso para não ter gastos. Um gasto eventuais, porque às vezes a gente escuta, pelo menos no popular, né? Porque a carteira dá muito gasto adicional, um funcionário custa caro, e aí depois vai para um processo e ali a coisa pesa bem mais, né? Do que o habitual. Sim, até porque tem as multas do Ministério do Trabalho em razão da não anotação. Então, além do que ele vai ter que pagar para o funcionário que não estava devidamente regularizado, ainda tem uma multa por fora para o Ministério do Trabalho. Exatamente, o Ministério do Trabalho, tendo conhecimento que não houve a anotação
dessa carteira de trabalho, vocês devem ouvir muito essas fiscalizações que existem nas empresas, né? E se tem funcionário não registrado, obviamente, a multa será aplicada. Então, são riscos grandes e desnecessários, né? Porque não há, porque hoje, com um contencioso trabalhista já, todos sabem que se prevenir o litígio é muito mais econômico. Até alguém pode pensar, não, mas eu economizo. Não economiza. Né? Tá arriscando um dano muito maior. Muito maior. É igual como sonegar imposto. A pessoa acha, eu vou sonegar aqui para não ter que pagar, eu tô arriscando. Mas se a Receita pega... A multa é pior. A multa é 150% do que tu sonegou. Exatamente. Então... E a audiência? Eu tenho curiosidade, a audiência trabalhista, eu fui uma vez, me traumatizei, nunca mais. Como é que funciona? Em que lado as pessoas sentam na audiência? Porque, para quem não sabe, para quem é estudante está nos ouvindo, quando tu entra numa sala de audiência, tu tem um lado certinho para sentar, né? E aí, normalmente, quando tu vai na primeira audiência, tu já senta do lado errado, aí já perde a confiança, né? Milena, a sorte nossa é que na Justiça do Trabalho tem as plaquinhas, reclamante e reclamado. Tem? Nossa, sim. No júri, claro. No júri tem, mas... Então, quem chega já na audiência já olha o lado. Dá uma olhadinha. Eu muito fiz essa confusão, porque como eu faço muito empregador, eu já chego sentando naquela minha cadeira, né? E a doutora Márcia, a senhora hoje está no outro lado. Eu peço desculpas e sento no outro lado. É costume, né? Mas, enfim, a audiência trabalhista realmente, né? Todos os estudantes que passam ali pelo estágio ou que vão assistir os relatórios que tem que fazer... Eles dizem a mesma coisa. Olha, ou eles dizem, eu não quero ser advogado trabalhista porque deu, né, muito problema nessa audiência aqui de discussão entre demonstrar um direito de um e de outro. Ou então eles dizem, não entendi nada. Eu fui da parte do tipo assim, não entendi nada e deu muita briga. E olha que hoje em dia eu sou advogada criminalista e ainda acho que deu muita briga lá no direito do trabalho. É que no direito do trabalho, essa oralidade é muito importante. Eu sempre falo que um advogado, uma advogada, que consegue extrair num depoimento pessoal, na oitiva de uma testemunha, os detalhes necessários, essa se dá bem no processo trabalhista. Por quê? São detalhes, muitas vezes, que ficam restritos ao âmbito daquele... Vocês imaginem, assim, um vínculo doméstico. Dificilmente a gente vai ter uma testemunha do que acontecia dentro de uma residência. Nesses processos, assim, é muito interessante pedir a oitiva da parte, né? Vamos ouvir o reclamado, vamos ouvir o reclamante, vamos, né, e ver a coerência dos depoimentos. Extrair uma confissão, né, do reclamado e do reclamante, tentar, né, que haja uma confissão realmente ali de algum detalhe que seja necessário. Nem sempre a gente vai ter a melhor testemunha, ou às vezes não tem. E por isso que eu acho tão interessante o direito do trabalho, porque ele demanda que na audiência se faça a maior parte do trabalho. Nem bem semelhante sempre. Até no nosso caso, em algum, né? Com certeza. E aí, nesse caso... Mas o que eu preciso comentar, o que eu gostei foi a tua animação em falar. Tava assim, o olhinho tava brilhando aqui. Muito bom. Isso também é importante, que dá para tirar uma boa pontuação até para quem tá ouvindo, que esse trabalho tu tem que saber o direito para poder, obviamente, extrair a informação de direito para fazer a defesa, mas vai englobar outras habilidades, que é saber interrogar, saber extrair de uma testemunha determinada informação, porque às vezes tu vai sentar com um determinado tipo de pessoa para tentar extrair dela, uma pessoa mais fechada, uma pessoa mais braba. Daqui a pouco tu pega uma pessoa lá que é mais extrovertida. Então são vários tipos de perfis de pessoas que tu vai interrogar e tem que saber extrair dela a informação que tu quer. E saber isso perguntar, não é direito. Saber perguntar é uma coisa que ninguém vai te ensinar, pelo menos eu não aprendi durante minha faculdade. E não é matéria de direito. E não é uma coisa que é fácil de aprender, né? Não. Quem pretende advogar na área trabalhista tem que assistir muita audiência. E fazer um estágio com alguém que tenha esse dia a dia da área trabalhista. Só se aprende efetivamente a advogar na Justiça do Trabalho pode alguém estando lá.
O estudante pode chegar lá e pedir para assistir? Com É certeza. aberto? É aberto. E também os próprios colegas assistem às audiências dos outros colegas. Isso eu acho que é interessante, né? Porque as pessoas têm características diferentes. Tipo, até a nossa atuação, eu e o Felipe, nós temos características muito diferentes. E a gente vai aprendendo um pouco um com o outro. Então, quando nós vamos até agora, quando nós temos alguma coisa no tribunal ou tem júri na cidade, a gente sempre busca assistir. Então, até para quem tá começando, assim, uma situação de que não é nem um pouco ter vergonha de dizer que não sabe ou que tá indo para ver como é, porque tipo, todo mundo que tá lá passou por isso. E cada vez tu vai experienciando situações novas, né? Então, quanto mais situações assim tu aprender a processar, é a melhor coisa que tem. Antes de fazer o primeiro júri, eu assisti mais de 50. Entre presencial, Bagé e Dom Pedrito e virtual. E os do Hércio Quaresma, a gente zerou. Todos que tem no YouTube a gente viu, assim, de advogados que têm algum tipo de relevância online, a gente assistiu todos. Inclusive, por exemplo, o Boate Kiss. Foram 10 dias de julgamento. Esse eu assisti também. Todo mundo assistiu. Esse eu assisti também. De curiosa, gente, mas assisti também. Doutora, uma dúvida que eu tenho, eu vou voltar um pouco, porque eu acho que isso pode ajudar quem tá até jovem advogado. Tu começou trabalhando com esse colega, pegou a OAB e seguiu trabalhando com ele. Sim. Em algum momento teve um estalo para te separar e começar a tua própria jornada. Como é que foi isso? Precisou de muita coragem, muito preparo antes? Como é que funciona essa... Precisou de coragem. Porque tu estás num escritório onde tu tem ali, né, o teu dia a dia junto com outros colegas, que tu debate muitos assuntos, e eu ia ir para um voo solo. E na advocacia tu te sente assim, tá, mas agora com quem eu vou discutir tal caso? Como é que vai ser quando, né, eu estiver sozinha lá e precisar pensar de alguma maneira fora da caixa? Divide, né? Mas eu estava grávida. E eu já tinha um filho e eu não conseguia conciliar muito bem o trabalho com o estar perto. Então surgiu a oportunidade de comprar o meu escritório junto com uma casa, anexo. Então eu pensei, olha, é agora. É agora. A oportunidade. É agora a minha oportunidade. Acho que todo mundo quer ver como seria eu ter o meu próprio escritório. A gente tem essa... Como seria eu sozinha, advogada, né? Então, uni as duas coisas. Aí eu pude ficar perto, né? Eu tinha muita dificuldade em amamentar, por exemplo, porque a minha casa era muito longe, eram quilômetros, eu não conseguia. Então, eu consegui ficar pertinho. Mas já tinham se passado 6 anos. Então, eu já estava um pouco mais firme, assim, na advocacia, e eu consegui. E digo para vocês, assim, que não tenho nenhum arrependimento disso, porque eu precisava disso. Eu precisava entender, testar a minha capacidade. Ainda sinto, né, essa falta de ter, talvez, um colega próximo para debater algum assunto, mas como eu tenho... A advocacia me trouxe um rol de amizades tão grande e ser presidente da OAB também, isso estreita esses laços, né? Que hoje eu tenho em todas as áreas, assim, colegas para passar, indicar, sempre cliente da minha área que eu não faço, e trocar uma ideia com outros colegas da mesma área sobre determinado assunto. É necessário ter essa rede. Muito necessário. Mas e nessa tua trajetória de toda a OAB se fez presente como instituição? Como é que foi essa conexão com a OAB, vice-presidente, presidente? Pois é, Milena, porque quando eu fui para o escritório desse colega do INSS, que me convidou para trabalhar junto com ele, era o mesmo escritório do colega que veio a ser presidente da OAB anos depois, que era o Dr. Reginaldo Gasso. Eu entrei no escritório em 2002, em 2004 ele foi presidente da OAB. E eu já comecei, lembro que em março de 2004 eu recebi a minha credencial, e em agosto de 2004 eu já estava numa comissão. Já estava participando. Então, eu digo que eu tenho quase o mesmo tempo de advocacia e de OAB. E trabalho de ordem.
E sempre pra lembrar, tudo isso por causa de um estágio durante a faculdade. E isso tudo por causa de um estágio. É bom a gente entrar pelas portas, né, Sim. Felipe e Milena, quando abrem. Não dá para ter medo de entrar nessa porta, né? Não. Eu entrei, era a porta que eu queria, e eu fui, e olha, todas as outras que se abriram, né? E eu sempre gostei, eu me apaixonei por esse trabalho de ordem, lá no mesmo escritório. Porque eu convivi com pessoas que amavam a advocacia e que amavam a OAB. Isso faz toda a diferença, né? Faz a diferença. Porque, tu disseste, né, Felipe, ali, brinquei contigo até, o trabalho de ordem, ele é voluntário e a gente ainda tem mais despesa do que imagina. E se não tem amor, tu não consegue fazer, né? Porque é atendendo o colega o dia inteiro, é trabalhando pelo outro o dia inteiro. Se deslocar pra Se capital por causa de um evento que tu Muitos precisa. Né? eventos, em E todos eventos, os até para momentos. esclarecer, são coisas de estudo, às vezes, fazer oficinas de trabalho, Reuniões. fazer reuniões. Então, essas questões aqui, né? Os colégios de presidente, existem 2 colégios no início do ano e 1 ao final do ano. São 3 dias de trabalho intenso, mas intenso. Eu lembro de um colégio de presidentes que a gente começou numa quinta-feira, eram 123 itens Para debate. para debates. Nossa. E a gente acabou numa sexta-feira, às 10 da noite. Só para explicar, até para quem não conhece como o funcionamento da OAB, o que é o Colégio de Presidentes? O Colégio de Presidentes é a reunião dos 107 presidentes de subseções com o presidente da seccional. E cada presidente reúne dentro, né, da sua subseção as dificuldades que a advocacia enfrenta naquele momento e debate em grande grupo. Nossa. Complexo. Então, é muito complexo. Porque, às vezes, a demanda de Bagé não é a demanda, por exemplo, de Dom Pedrito. Mas Daqui levamos a em pouco conjunto. não tem nada a ver uma com a outra e aí é um debate... Exatamente. Gigante. Mas isso é que faz ficar interessante. Porque, às vezes, algum colega presidente já resolveu aquela demanda. Sabe? E aí ele te dá uma Consegue. solução. O auxílio na... Às Até vezes as pra reuniões são úteis. exemplificar, agora nessa gestão, na subseção de Dom Pedrito, a gente tem a meta de reformar o parlatório do presídio de Dom Pedrito, que eu peguei todo o caminho que foi feito para a reforma do parlatório aqui em Bagé. Conversei contigo na época para ver como é que se faz. Sim. Aí todo o caminho já comecei a traçar. Já tendo um caminho para traçar, não precisei ir atrás do caminho. Claro, porque o trabalho de ordem, ele é feito desse De forma modo, cooperativa. De forma cooperativa. Nossa, eu conheci presidentes de subseções que, assim, chega perdida. Por mais que tu tenha essa vivência de ordem, eu passei pelas comissões, 2 vezes conselheira subseccional, secretária, vice-presidente e a presidência. Só que quando tu chega na presidência, é outro caminho mundo. a seguir, é outro mundo. Tu toma as decisões. A mochila fica mais pesada. Muito pesada. Muito pesada. E tu tem que compartilhar aquele peso para tu entender a melhor maneira de tu chegar no teu objetivo. Eu sempre falo que a reforma do parlatório aqui em Bagé era uma demanda que vinha há mais de 10 anos. E como, imagina, chega na tua mesa uma demanda dessas, como que eu vou resolver isso? E chegou assim, olha, nós tentamos resolver isto e nós não conseguimos há 10 anos. Como a gente precisa de ti? E eu digo, não, nós vamos encontrar um caminho, vamos fazer diferente, vamos pensar diferente. E foi aí que deu certo. E até deixando consignado aqui que ele tá sempre muito bem cuidado, né? E mudou 200.000%. Né? Exatamente. Ele é outro local, um local possível de tu atender adequadamente. E sempre que falta alguma coisinha, às vezes é um álcool, alguma coisa assim que não tem mais ali, no máximo, ok? Acho que em horas já tá tudo abastecido de novo. É só avisar e tá seguindo muito bem a gestão. Isso é muito importante, né? E até quando eu falei contigo a primeira vez por causa da reforma do parlamento, eu não tinha ideia do que fazer. Eu não começo por onde? Não faço ideia. Me socorri de quem já fez. Então, eu acho que a ordem é justamente isso, né? Com certeza. É compartilhamento, é compartilhar. de fato. Então, tá. Só até para ficar registrado da parte, voltando ao assunto de quando tu decidiu ser autônoma, sozinha.
Milene e eu, a gente decidiu isso desde o início da nossa advocacia. Então, a gente começou do zero, sozinhos. Falta de noção que chama às vezes. Um pouquinho de coragem, mas muita falta de noção. Era o que a gente queria e vamos que vamos. A gente perdeu o sono, a gente sabia que era algo que não tinha como ser, não, vai dar certo, a gente vai conseguir. Não tinha plano B, literalmente não tinha plano B, né? Então era algo totalmente incerto. No teu caso, 6 anos já trabalhando como advogada. Ainda assim, quando tu tomou a decisão da virada de chave, era algo certo? Não, agora eu tô tranquila, vai dar certo? Ou também tinha esse pouquinho de receio, essa incerteza? Tinha muito. Porque do escritório que eu vinha, eu tinha participação nas ações, mas eu também tinha o meu fixo. Tu sai, né, com os teus processos, mas tendo que ir atrás de clientes. De tudo, né, depois. De tu tudo percebe depois, que não é, né? tudo, Não né? é fácil assim. Mas a advocacia é isso. A advocacia é isso. E eu posso estar enganada ainda, mas a melhor propaganda do advogado é o trabalho bem feito que ele faz. Concordo. Eu acho que as mídias sociais, redes sociais e tudo auxilia. Nós vivemos hoje um outro mundo, não é o mundo que eu vivia 20 anos atrás. Com certeza. Mas... E muda rápido hoje em dia, né? Ano passado, Muito. já, tipo, as coisas mudam rápido demais. Mas entendo que a forma melhor de termos os clientes ainda é a indicação do outro cliente. É verdade. Então, um cliente bem atendido, um problema solucionado, ele te traz outros clientes. E comigo foi isso. Eu nunca tive não digo captação de clientela, até é proibido, mas eu digo uma mídia ativa. Assim, de ir atrás, de buscar. E na época nem tinha tanto, né? Mas foi o trabalho, o pensar que o trabalho vou focar no trabalho e ele vai dar certo e eu vou colher os frutos, foi o que aconteceu. Mas com certeza tem receio. Como eu disse para vocês, o começar sozinha, né? O estar num escritório, contigo mesmo, todo dia. Dá um frio na barriga. Com certeza. Mas dá certo. Então é aquele negócio, para quem tá ouvindo e quer ser advogado, quer trilhar esse caminho, nunca vai chegar o momento de agora eu tô pronto, eu posso começar. Vai ter que começar enquanto está se construindo. Vai ter que começar e se tiver determinação, foco, se focar no bom atendimento, vai com certeza ter êxito, sim. E só uma coisa que pelo menos eu vejo bastante, acredito que todo mundo, é que as pessoas querem resultados imediatos, né? Eu abri meu escritório hoje e amanhã eu já vou estar com a vida resolvida. E eu já vou ter audiência para fazer, já vou ter audiência para fazer. Então, eu acredito que para todo mundo é um trabalho de formiguinha, né? É um trabalho de formiguinha. E o que eu oriento muito também, quando algum jovem advogado me pergunta, cobre consulta. Eu não lembro o nome do colega advogado que deu uma palestra há muitos anos, eu ainda acho que não tinha 10 anos de formada à época, e eu lembro que ele disse assim, cobre consulta, porque ao menos as despesas do teu escritório, elas são pagas com as consultas. Quando se inicia, se tem muito receio da cobrança da consulta. Sim, com certeza. E se atende o cliente, apresenta toda a solução para ele, e principalmente na área previdenciária, que ele pode ir sozinho. O cliente mais espertinho. E ele, né, faz aquela análise do que ele precisa, tu não cobrou nada, ficaste 1 hora no atendimento e ele não volta. O que eu aprendi com isso? A cobrar essa consulta, por quê? Se ele quer o teu trabalho, ele paga a tua consulta e ele fica contigo. Se ele não quer o teu trabalho e tu cobrares a consulta, ele nem paga e nem ele já desmarca e ele nem quer mais. Eu só quero que tu me ajude a tirar uma dúvida. É só uma pergunta. Isso é o primeiro, é a primeira demonstração que aquele cliente não quer te contratar.
Então, eu sempre pergunto assim, qual a vantagem de 1 hora do meu tempo aqui? Nenhuma. Porque ele não será meu cliente e porque 1 hora do meu tempo eu eu ganho analisando melhor o caso daquele meu outro cliente. Que tá pagando. Que tá pagando. Então, assim, a consulta é necessária no início da advocacia para que tu possas... Primeiro, ela é obrigatória. Vamos começar por aqui. A nossa tabela honorária, ela prevê o pagamento da consulta. Então, ela tem que ser. Ainda não existe na advocacia esse costume, que deveria ter, como tem em todas as outras profissões, da cobrança da consulta. Mas ela é obrigatória e ela é necessária. Eu não atendo sem pagamento de consulta. Não atendo mesmo. Porque é o trabalho que tu estás desenvolvendo ali. E às vezes é ali que tu vai ter que pensar também toda a estratégia para a solução, porque é isso que o primeiro cliente quer ouvir. Dá mais trabalho. O primeiro contato, eu só quero tirar uma dúvida, mas a dúvida da pessoa é tu olhar todo o processo para poder resolver aquilo ali, porque senão tu não consegue sequer tirar a dúvida. Né? Análise de documentos. Não há a mínima possibilidade de atender sem analisar um cliente sem analisar documentos. Perfeito. Então, eu acho que isso é uma forma, né, como ele disse, esse colega palestrante, de tu teres, no mínimo, o teu aluguel pago, a água, a luz, o IPTU, tuas contas básicas na consulta, tu consegue. No mínimo, iniciar assim. Para viabilizar, tu seguir trabalhando. Para viabilizar, exatamente. Um processo, por mais célere que ele seja, 1 ou 2 anos. Sim. Nem todo cliente, principalmente no meu caso, trabalhista e previdenciário, a pessoa não tem como adiantar pagamentos, exceto se for empresa. Ok. Mas um reclamante que não recebeu sequer as verbas rescisórias, uma pessoa que está desempregada e que precisa buscar a aposentadoria, como ela vai fazer o pagamento ali inicial? É difícil a pessoa te adiantar honorários. E então, é necessário. Precisa, então, tu ter uma forma de manter o teu escritório para depois administrar esses valores dos honorários que virão à frente. Perfeito. Faz todo sentido. Doutora Márcia, a gente já extrapolou o tempo. Como sempre, Como Felipe, sempre. Desculpa. Mas a gente tem que fazer a nossa tu, conclusão. no caso, né? O Felipe que tá ali atrás. Tá ali atrás, A gente tem a nossa conclusão para fazer, que a Milena vai te fazer algumas perguntas que é padrão, que a gente faz para todos os convidados, e depois eu vou fazer algumas que foram feitas no Instagram por seguidores. Certo. Uma caixinha de perguntas. Vamos lá. Desde quando a senhora começou a atuar no mundo jurídico, qual foi a mudança que mais impactou e que considera mais importante? Eu acho que é a abertura do meu escritório. Mudei muito, né? Eu tive que aprender a me virar sozinha. Como eu disse, tu ter um respaldo de alguém para te ajudar a resolver as questões ali é maravilhoso. Com certeza. Quando tu começa, né, sozinha, tu vê que é contigo. Então, acho que isso foi meu girar. Bom, agora é comigo. E às vezes, até o que eu comentei no início, hoje em dia, às vezes eu e o Felipe, a gente tá com uma demanda que precisa se dividir, né? Então, hoje já é uma coisa de, tipo assim, a gente tem segurança até para se virar mais sozinho, mas é difícil no início. Às vezes, os primeiros passos são sempre complicados, né? E daqui para frente, quais mudanças acha que no mundo jurídico deveriam acontecer, assim? Olha, eu vou te responder de outra maneira, que eu espero que não aconteça. É a inteligência artificial dominando esse nosso mundo jurídico. Eu tenho muito receio disso. Gosto de mudanças, gosto de tecnologias, mas eu tenho muito receio do que nós podemos esperar desse uso exagerado da inteligência artificial. A advocacia precisa sempre enxergar cada cliente como único e o poder judiciário enxergar cada caso como único e cada pessoa como um ser humano. E não como número e produtividade. E não como número e produtividade. Muito receio. O ChatGPT está aí para nos auxiliar em atividades básicas, para otimizar o nosso trabalho, mas que nunca a gente deixe de fazer uma boa entrevista, uma boa audiência, uma boa análise de caso,
isso é feito por humanos. E às o vezes, julgamento também. com certeza. E se tu delega isso pro chat GPT, na hora de executar não consegue, né? Então esquece também essa situação. E se tivesse alguma coisa que pudesse revalorar no mundo jurídico, o que seria? Olha, eu acho que essa proximidade que a gente perdeu também com a pandemia, de estarmos a advocacia cada vez mais próxima, eu sinto tanta falta disso. Tu fala entre advogados entre ou no judiciário, em advogados, entre o audiência? judiciário, a proximidade. Se eu pudesse revalorar isso, que os valores de estar Da presente. presencialidade. Presencialidade, estar presente. Há poucos dias eu encontrei uma colega em uma audiência trabalhista e ela disse assim, lembra de quando este saguão aqui era cheio e nós nos encontrávamos e conversávamos tantas coisas e os juízes nos conheciam pelo nome e conversavam e nós tomávamos café na sala da OAB e conseguíamos fazer acordo e poderíamos assim resolver tantas coisas ali mesmo. Isso afastou a advocacia. Os próprios colegas se afastaram. Até Então, quando eu era estagiária, era assim, né? Exatamente. Naquela época, eu queria que esses valores não se perdessem. Isso é importante. Essa virtualização é um grande entrave na união da advocacia. Eu tenho muito receio que um dia seja cada um por si na defesa das prerrogativas. Aí fica complicado. E isso é complicado. Até a gente vai no fórum, às vezes só nós dois que estamos ali no corredor. E quando eu era estagiária, era lotado. Exatamente. Tava sempre cheio. Até teve uma época que a nossa sala da OAB do fórum chegou a fechar, porque a funcionária que ficava lá, que era uma estagiária, pediu para sair, ficou sem gente para botar lá, ela ficou fechada. E quando Milene e eu fomos postular, a gente quer usar a sala da OAB. Mas é que ninguém usa, hoje em dia é tudo virtual, ninguém mais vai presencialmente, basicamente é só vocês que usam. Só que aí, claro, agora já tá funcionando, e agora a gente tá tentando colocar, a presidente lá da subseção tentando colocar, não sei se é digital ou coisa pra sala ser sozinha, não precisar de alguém pra cuidar. Eu não sei o que é. Não sei se é biometria ou... digital. Não, é reconhecimento facial. Isso aí. Não sei bem, mas é que aí facilita. Sim. Mas a sala tem que estar à disposição, entendeu? Porque... Mas as pessoas têm que estar ali para as audiências presenciais. E essa virtualização exagerada, eu acho que afasta a advocacia daquele local de pertencimento que é o prédio público para nos abrigar ali. Nós fomos incitados a ter as nossas salas de audiência dentro dos nossos escritórios. Agora, na Justiça Federal, nas ações de aposentadorias, a gente tem instrução concentrada, que é quando o advogado realiza a audiência dentro do seu escritório, compromissando testemunhas e tomando o depoimento das testemunhas sozinho. Meu Deus! Eu já vi um TJ por aí também dizer o que tem que ter ou não pode ter no escritório do advogado que vai fazer online. Pois é. E aí? Complicado. Eu gostei desse ponto de vista mesmo, porque porque, querendo ou não, a gente pegou só o virtual, né? Eu fui estagiária no tempo que o processo era físico, que nós andávamos de carrinho pra cima e pra baixo, carregando os processos. E o fórum estava lotado, mas depois disso nunca mais. Veio a pandemia, a gente começou a advogar na pandemia. Né? A gente começou a advogar na pandemia. E quando passou a pandemia, a gente já não tinha um fórum cheio. Exatamente. E por último, da minha parte, se pudesse excluir algo do mundo jurídico, assim, isso aqui é totalmente desnecessário para o nosso desenvolvimento, o que seria? A virtualização. A virtualização. Eu achei fantástico. Eu já disse antes, eu não sabia da outra pergunta, mas eu já foi me adiantei. ótimo. Eu não vou aceitar, né, essa virtualização. Realizei um dia uma audiência, parece que não é real, mas isso aconteceu. Eu e o outro colega com as partes estávamos dentro do prédio da Justiça do Trabalho e a juíza não. Então, assim... Complicado. É complicado. Fica complicado. A gente já viu a audiência, não lembro se a gente chegou a fazer, mas eu lembro de ver que estava advogado e promotor na sala de audiência e o magistrado ou magistrada online do próprio gabinete no fórum. É tipo assim, 5 metros da sala de audiência. É inadmissível. Inadmissível porque a presença física do juiz é muito importante. É muito importante. Olhar o cliente é um dos fundamentos do nosso processo. O que nós sentimos dentro de uma sala de audiência, na busca da verdade real,
que é o que interessa, a solução da lide, não tem como. Tão virtualizado afastado assim. Não Uhum. tem mesmo. Fechou da tua parte? Fechou. Aqui a maioria Vai lá. das perguntas que fizeram já foram debatidas ao longo do episódio, mas, por exemplo, previdenciário trabalhista é uma especialização que vale a pena? É. Vale a pena Sempre vai existir. fazer? Uhum. E recomendo muito estudo. Eu agora estou fazendo uma pós-graduação em prática trabalhista e Isso aí previdenciária. entra na Por quê? próxima. Como Ah. fazer uma especialização nessa área? Eu estou fazendo uma da ESA Nacional, Uhum. em Direito Previdenciário e Trabalhista. E recomendo para quem vai advogar, eu vi o professor Rafael até falando, Aham, né? sim. Maravilhoso o episódio dele com vocês, sobre pesquisa, para Uhum. quem vai pela docência. E eu falo na advocacia, invistam em pós-graduação práticas, Perfeito. que te tragam os detalhes práticos. O advogado precisa da prática. Excelente ele dominar a teoria, Essencial também, né? Sim. Pra poder... mas precisamos investir na prática, especialmente se for previdenciário e trabalhista, porque é necessário o conhecimento das minúcias de cada caso no dia a dia. Uhum. Então, invistam em pós-graduação que tenham prática. Prática, importante. E a última aqui, que talvez não tenha sido muito debatida, é escolhi essa área, como é que eu consigo o cliente? Pois é. É o trabalho bem feito hoje. Tem um marketing jurídico possível, né? Que eu sempre digo, cuidado com o marketing jurídico, olha as sentenças, né, publicadas, isso é vedado, não pode. Eu vejo todo dia. Não pode. Mas tem como tu mostrar o teu conhecimento através de E a ESA Um vídeo tem informativo. Claro. o programa Primeiros Passos, primeiros né? passos que indica a importante. forma do A marketing ESA jurídico. é a Escola Superior da Advocacia, até para esclarecimento, e ele tem esse programa Primeiros Passos que foi feito pela Comissão da Jovem Advocacia, né? Junto com Exatamente. ESA. Tem até um manual também do que pode e o que Tem. não pode para fins de marketing, produção de conteúdo. Exatamente. Então, assim, hoje, vamos falar hoje, para quem está entrando no mercado. Um marketing jurídico de qualidade, tá? Falando realmente sobre direitos Uhum. e focando nessa parte de reconhecimento de direitos. Sem o me chame no privado para saber mais. Caixinha de perguntas demais ali, né? E Consulta grátis. Consulta grátis. As pessoas querem que tu saiba, Uhum. né, o que elas precisam saber. Se elas acham que tu tem conhecimento, elas vão te procurar. Busca nos colegas que não atuam nessas áreas parcerias. Eu sempre fiz Isso é muito excelente. isso. Conversa com os colegas, diz a área, participa muito dos eventos da OAB para ter esse laço vínculo, de amizade e vínculo com outros colegas. E trabalha sério, seja competente, mostra para o teu cliente, né, a solução que ele precisa. Esse cliente vai te trazer vários outros clientes, vai te indicar, porque quem não tem um vizinho que pergunta para o outro, um parente que pergunta para o outro, tem. quem tu conhece na área porque eu preciso de um advogado? Uhum. Então, esse é o caminho. Não tem fórmula mágica, não tem outra forma de buscar mais clientes. Tem que Uhum. plantar, tem que acreditar, tem que ter Tem foto. que plantar Tem o e para tempo de colher tem que plantar, regar, tem que cuidar. tem que- E tem o Exatamente. tempo de colher depois. Na área trabalhista e previdenciário tem espaço para advocacia dativa. Na área trabalhista, não, porque realmente o reclamante, as empresas têm condições, e geralmente as empresas têm o seu Sim. jurídico. Sim. E o reclamante procura o advogado, e o advogado vai receber o valor dos honorários em cima daquele, geralmente Que em vai cima receber. do êxito da demanda, né? Na área previdenciária, tem a Defensoria Pública, Ela dá né, da conta. União. Uhum. Então, dativos nós não Não, trabalhamos. não é uma necessidade. não é uma necessidade. Uhum. Perfeito. Não, era uma curiosidade que eu tinha Até minha mesmo. eu atuei enquanto presidente da OAB para uma empresa que faliu, que não tinha jurídico, aí eu atuei Aham. como dativa a pedido de uma magistrada. Mas É raríssimo. É raro. Ah, legal, é. Perfeito, Então então. tá, é isso? Era isso por hoje, eu acho. Então tá, doutora, muito obrigado por aceitar o nosso convite de estar aqui. Eu acho que a gente teve
1 hora é pouco para conversar, então a gente precisa marcar uma parte 2, porque ainda tem coisas que eu quero saber, Verdade. coisas para questionar, até, por exemplo, a trajetória dentro da OAB até chegar à presidência e muitas outras coisas que eu ainda quero Muitos saber. detalhes. Muitos detalhes para como chegar lá, então a gente vai providenciar uma parte 2, se tu topar. Mas por hoje, muito obrigado por ter aceito, por ter compartilhado esses conhecimentos, que não são poucos, então muita coisa eu aprendi aqui hoje. É Então, verdade. fico muito feliz por ter aceitado. Porque a área trabalhista acaba sendo, né, afastada até da própria faculdade. A gente não tem esse conhecimento, mas curiosidade eu acho que todo advogado tem por tudo, né? Então é da nossa natureza. Então realmente fica o meu muito obrigado especial por aceitar esse convite, por conversar tão abertamente e com tanta paixão pela área trabalhista e previdenciária. Isso É o que faz a diferença. É o que faz a diferença e eu fiquei muito feliz de ver esse brilho no seu olho, assim, depois de tanto tempo já de experiência advogando e que isso faz diferença na vida da gente. Muito obrigada. Eu que agradeço, obrigada, um prazer imenso estar aqui com vocês. Falar da advocacia, falar da ordem, são as minhas paixões, né? Então, eu preciso ressaltar uma coisa que eu acabei não falando, mais uns Por 30 favor. segundos. Hoje, né, como vocês sabem, eu me encontro em outro momento advogando na minha universidade, que me abriu as portas, na minha Urcamp. E isso é uma outra porta que se abriu em razão de todas essas que a gente vai abrindo ao longo. Hoje eu tenho uma felicidade imensa de contribuir com a universidade como procuradora-geral adjunta da área trabalhista. Tá aí de o lá. tema do próximo episódio. Eu com a acho doutora Márcia. ótimo, hein? Então, assim, tudo na vida da gente são etapas de vida, né? E essa que eu me encontro hoje me trouxe uma felicidade imensa, porque parece que eu consigo, estando lá, compartilhar da instituição que tanto fez por mim, para a minha formação. Então, acho que esse é o caminho. Vou ficar muito feliz com a parte 2. Que bom! Né? E os olhos da gente brilham porque eu acho que toda profissão que tu escolhe, tu tem que ter amor. Eu talvez não tivesse escolhido a advocacia se não fosse pela minha irmã, mas eu fico muito feliz que eu fui. Porque hoje, tudo que eu tenho, eu devo à advocacia. Todas as conquistas econômicas e pessoais. E, enfim, é muito bom falar disso. E parabéns, né, pelo podcast de vocês. Muito obrigado. Sucesso, Obrigada. vida longa ao Súmula 7. Muito Obrigada. obrigado. E para você que está assistindo aí, não esquece que nós temos já 2 episódios no ar. 2. Se não assistiu, vai lá assistir. Esse é o 3º e virão muito mais. Então, se inscreve aqui no canal do YouTube, se você Aí está o assistindo próximo no convidado YouTube. já tá confirmado, E o próximo né? convidado está confirmado. É. Mas não dá spoiler. E Aham. também no Spotify, se você não tem tempo para ficar assistindo um vídeo, pode ficar ouvindo enquanto faz alguma outra tarefa. A gente está disponível em todas as redes sociais. Muito obrigado pela sua atenção e pela sua paciência. Nos vemos no próximo No episódio. próximo episódio. Bye, bye. Até mais, Tchau, gente. tchau.